Iniciamos agora o segundo período da aula de Aerodinâmica 1 de 30 de março de 2020. E, tal como foi referido na primeira parte, vamos ocupar agora este segundo período com a resolução de um exercício acerca de escoamento turbulento em tubos. Portanto, iremos fazer uma aplicação da matéria teórica que estivemos a discutir na parte inicial. Bom, portanto, este exemplo corresponde então ao exercício 13 da sebenta de exercícios resolvidos da aerodinâmica 1. E qual é que é o problema que temos aqui? Temos então um escoamento num tubo que se considera liso, portanto, nesta fase vamos ignorar efeitos da rugosidade, e esse tubo é caracterizado por um diâmetro de 0,15 metros, sendo que o escoamento do fluido que se processa no seu interior ocorre com uma velocidade média de 15 metros por segundo. Portanto, isso significa que com estas duas informações, com estes dois dados quantitativos, nomeadamente o diâmetro do tubo e a velocidade média, nós conseguiríamos, por exemplo, definir o valor do caudal volúmico. Para determinarmos o caudal máximo, naturalmente teríamos de saber qual o fluido, na medida em que teríamos de multiplicar o valor do caudal volúmico obtido com estes dois valores, ou por via destes dois valores, mais exatamente, uma vez que teríamos de calcular a área com base no diâmetro, a área da secção do tubo. Portanto, dizia eu, teríamos de multiplicar pela massa volúmica, que é dependente do fluido, portanto, depende do fluido em particular, para obtermos o caudal máximo. Bom, mas justamente aquilo que nós vamos ter aqui, como veremos, são duas situações, portanto, justamente de dois fluidos diferentes que, para o mesmo caudal volúmico, ou seja, tratando-se do mesmo tubo e do mesmo valor da velocidade média, vão produzir resultados bastante distintos e a ideia é justamente compará-los. O que é que se pretende então? Pretende-se calcular as espessuras da subcamada linear e da camada tampão, portanto, na nossa estrutura multicamada aqui da camada turbulenta que se desenvolve no interior, portanto, neste escoamento interior, na região adjacente, portanto, à superfície, portanto, à parede interna do tubo, onde se dá o escoamento, e então pretende-se fazer isto para fazer esta análise para dois fluidos diferentes. O primeiro, um líquido, água, portanto, líquidos comuns, portanto, aliás, fluidos comuns, portanto, água à temperatura de 20 graus Celsius, e também ar à pressão atmosférica ao nível do mar, igualmente à temperatura de 20 graus Celsius. Portanto, nós teremos, a partir daqui, caracterizados os fluidos, podemos obter as suas propriedades para fazermos os cálculos. Portanto, o que é que nós temos? Temos então um escoamento que vamos considerar completamente desenvolvido num tubo liso, com estes dados então, e queremos saber, efetivamente, estas espessuras, as espessuras destas duas camadas. Relembre-se, então, que nós tínhamos estabelecido, quando nossa análise da estrutura multicamada de uma camada limite turbulenta, portanto, que a subcamada linear ocorria desde a própria parede, e, portanto, aqui numa representação em função, portanto, ao longo do eixo, corresponde a unidades da parede, portanto, y mais, relembre-se, é que normalizamos a distância física, y, através da velocidade característica na região da parede, velocidade de fricção, o tal, e da viscosidade cinemática do fluido. Portanto, dizia eu, subcamada linear, portanto, aqui a primeira camada da região, designada por subcamada viscosa, que vai desde a parede até 5 unidades, então, da parede. Portanto, y mais igual a 5. Depois, a camada tampão é aquela que se segue, portanto, que promove, lá está, esta concordância, se quiserem, entre a evolução da subcamada linear, seria linear se as escalas não fossem semi-logarítmicas neste gráfico, não é? Assim aparecem aqui como uma curva, e depois, então, temos seguidamente, portanto, a conhecida camada da parede, portanto, onde temos a famosa reta em coordenadas semi-logarítmicas, portanto, da lei da parede, que já falámos aqui várias vezes, e, portanto, esta segunda camada
ou segunda subcamada, portanto a chamada camada tampão aqui dentro da subcamada viscosa, portanto, e que irá, ocupa, no fim de contas, tipicamente, isto são valores indicativos, não são valores exatos, não é? Portanto, isto é para diferentes escoamentos turbulentos e, portanto, estes são valores efetivamente indicativos. Este aqui, portanto, o primeiro varia pouco, já o segundo, portanto, tem aqui uma gama de variação, como vê, entre 30 e 50. Portanto, nós iremos considerar, portanto, aqui o valor mais baixo, mas, portanto, enfim, seria igualmente válido se tivéssemos estendido um pouco mais, portanto, dentro desta gama de variação, que, na generalidade dos escoamentos turbulentos, portanto, será aceitável considerar. Bom, portanto, assim sendo, nós teremos então a subcamada linear, cuja espessura, então, expressa em unidades da parede, portanto, y+, corresponde então a este intervalo de 0 a 5, e, no caso da camada tampão, nós teremos então aqui, efetivamente, uma espessura que irá, desde então o final da anterior, até cerca de 30 unidades, portanto, como eu referi, vamos considerar o valor de 30 unidades da parede, portanto, y+. Portanto, naturalmente, as espessuras da camada, aqui será, naturalmente, entre 0 e 5, serão 5 unidades, y+. Aqui, na outra de cima, será entre 5 e 30, portanto, serão 25, portanto, considerando este limite dos 30, serão 25 unidades de y+. Portanto, vamos designar cada uma destas, portanto, respectivamente, a espessura da subcamada linear por ΔY SCL, subcamada linear, e a da camada tampão por ΔY CT. Notamos também que, na realidade, portanto, se esta ocupa 5, portanto, se a primeira subcamada linear ocupa 5 unidades da parede, e a outra, portanto, a tampão ocupa 25, portanto, obviamente, a tampão terá 5 vezes a espessura da subcamada linear. Portanto, conhecendo a espessura da primeira, nós não precisamos de fazer, digamos, muitos mais cálculos, basta multiplicar esse valor por 5 e obteremos a espessura, na realidade, da segunda, não é? Bom, então, o primeiro fluido aqui a considerar é, então, água à temperatura de 20 graus Celsius, portanto, é por aí que vamos começar, certo? E, portanto, para este caso, nós teremos, então, de ir buscar as propriedades da água a 20 graus Celsius. Portanto, aí recorremos às tabelas que vocês têm, ou à informação que poderão obter, inclusivamente da própria internet, portanto, em relação a propriedades de fluidos comuns, como é o caso da água. E obtemos, então, este valor de viscosidade. Existem também algumas correlações que podem ser utilizadas, não é? Algumas expressões que podem ser utilizadas. Portanto, viscosidade dinâmica, então, a esta temperatura para a água, 11,3 vezes 10 elevado a menos 4 Pascal segundo, e o valor, naturalmente, da massa volúmica, que nos permite depois conjugar os dois e obter a viscosidade cinemática, portanto, 998 kg por metro cúbico. Estas coordenadas da lei da parede que estávamos a referir, portanto, nomeadamente as unidades de comprimento, portanto, y+, portanto, como vimos, é definido desta forma, ok? Enquanto que as coordenadas de velocidade, portanto, correspondem ao valor da velocidade média devidamente normalizada pela velocidade de referência na região da parede, portanto, a nossa velocidade de fricção, o tal, portanto, dá-nos, então, o mais, portanto, as duas coordenadas, então, da lei da parede, as abscissas, y mais, e as ordenadas, o mais. Olhamos, então, para uma secção de comprimento L do tubo que estamos a considerar. E, portanto, já falámos inclusivamente nesta mesma análise durante a parte teórica, aqui está, digamos, um pouco melhor esquematizado, justamente, e também com a diferença de que neste caso, na medida em que teremos uma sobrepressão do lado direito face ao lado esquerdo, porque a pressão aqui vale P e aqui deste lado vale P menos ΔP, portanto, forçosamente o escoamento neste caso processar-se-á da direita para a esquerda, porque sabemos que o escoamento se processa sujeito então ao gradiente de pressão que se estabelece, portanto um gradiente de pressão constante, ou seja, uma evolução da pressão linear ao longo do tubo quando temos escoamento completamente desenvolvido. E, portanto, essa condição de escoamento completamente desenvolvido reflete-se também, como já sabemos, numa forma inalterada, então, do perfil de velocidades média,
que aqui, se em regime turbulento, já sabemos que não é como em regime laminar, portanto, uma parábola, um paraboloide, em termos tridimensionais, portanto, é um perfil mais achatado, mas basicamente reflete ou corresponde essa situação, então, ao tal equilíbrio entre forças de pressão e forças de viscosas, portanto, que, ou se quiserem, de atrito em termos mais gerais, não é? Que atuam efetivamente estas forças de atrito na parede então do tubo, que corresponde naturalmente a uma superfície aqui toda à volta, como já antes vimos. Isto para um tubo então de raio R, ok? Portanto, o nosso equilíbrio de forças aqui entre estas forças de atrito na parede e as forças de pressão, portanto, o diferencial de pressões para que se dê o escoamento da esquerda para a direita, neste tubo de raio R. Portanto, como vimos na aula teórica, portanto, isso significa que nós, fazendo o balanço ali a todo o tubo, relembre-se, portanto, condição de escoamento desenvolvido, é a condição necessária para que possamos estabelecer este equilíbrio, obtemos esta expressão, portanto, que exprime esse equilíbrio em termos de, aqui resolvida em ordem à tensão de corte na parede. Portanto, equilíbrio de forças de pressão e forças de corte, portanto, na parede. Isso significa, então, que nós poderemos exprimir, lá está, o nosso gradiente de pressão, que estava aqui em termos infinitesimais, portanto, da forma que vimos na aula teórica, portanto, passar o nosso dP a um ΔP, e o dx será o comprimento do tubo, portanto, sendo a evolução linear, portanto, é perfeitamente válido. Estender, portanto, aquilo que era ao infinitesimal para o tubo, para a secção do tubo completa, portanto, temos aqui o comprimento L do tubo, corresponderia então a este dx, ou um ΔX infinitesimal, como vimos na análise teórica. Ora bem, resolvendo agora, em vez de em ordem a tal W, mas sim aquilo que nós normalmente pretenderemos para o dimensionamento do tubo, teríamos então a queda de pressão que teríamos de garantir, não é? Portanto, a sobrepressão, se quiserem, se preferirem, vendo do lado oposto, portanto, que teríamos de impor a montante, não é? Face ao valor da pressão jusante, para que o escoamento se processasse efetivamente nas condições que pretendíamos, ou seja, com o tal caudal fixo. Ora bem, em relação à tensão de corte, nós sabemos que ela é determinada através do tal parâmetro lambda, é? Que também é muitas vezes referido como coeficiente de fricção, em vez de chamar simplesmente de lambda, certo? E, portanto, estão lembrados da definição que é feita para um tubo, portanto, com aqui a pressão dinâmica característica do nosso escoamento no tubo, basicamente, portanto, uma adimensionalização aqui da tensão de corte, embora seja o tal fator de 4, por razões históricas. Ora, substituirmos aqui esta expressão, portanto, nomeadamente o valor de tal W, portanto, podemos resolvê-la em ordem ao tal W, e substituir aqui em cima, ok? Nós, trabalhando um pouco mais algebricamente a expressão, chegamos a esta aqui que está, que nos dá basicamente, então, o valor da queda de pressão, ou como já sabemos, portanto, para este tipo de problemas é designado por perda de carga no tubo, neste caso, expresso por unidade de peso específico, ou seja, ΔP, a tal perda de carga no tubo, a dividir por este produto ρg, portanto, que é o peso específico do fluido. Okay? E do outro lado, do outro membro, resulta então esta expressão, que se nós considerarmos aqui, ignorarmos aqui a presença de G, que na realidade é uma constante, portanto estamos no mesmo planeta, temos sempre a mesma gravidade, portanto isto é uma constante, vamos ter que então esta perda de carga por unidade de peso específico no tubo, okay, é diretamente proporcional ao valor do coeficiente de fricção, portanto do tal parâmetro lambda no tubo, é proporcional a uma razão adimensional aqui entre o comprimento do tubo e o diâmetro, portanto o que importa não é tanto ou o comprimento do tubo ou o diâmetro do tubo isoladamente, o que importa na realidade é a razão geométrica entre ambos para para a determinação, portanto, da tal perda de carga por unidade de peso específico, portanto, no tubo. E depois, lá está, temos aqui
como veem, o médio ao quadrado sobre 2, portanto, será também tanto maior, quanto maior, como vimos, for lambda, o coeficiente de fricção, quanto maior for este L sobre D, portanto, reparem, nós teremos então maior perda de carga quanto maior for o tubo, mas lá está, se nós aumentarmos o diâmetro aqui do tubo, reduzimos também esse efeito de perda de carga, não é? Porque é mais fácil o escoamento passar num tubo mais largo do que mais fino, portanto maior diâmetro do que menor diâmetro. Portanto, na realidade, compreende-se que haja uma dependência desta razão adimensional L sobre D, e depois, naturalmente, será também tanto maior, portanto, esta perda de carga, quanto maior for a energia cinética deste escoamento no tubo. Portanto, quanto mais depressa nós quisermos fazer que ele se processe, naturalmente, portanto, maior a energia cinética. Esta energia cinética para o escoamento do tubo, podemos caracterizá-la por 1/2 de o médio ao quadrado, que é efetivamente o que aqui temos, ok? Neste termo. E, portanto, depois temos a tal constante, que é a aceleração da gravidade, que vamos ter sempre, não é? Naturalmente, só se mudarmos de planeta é que o valor será diferente. Ora bem, relembrar ainda que, portanto, nós temos para, em termos das relações do tubo que já vimos anteriormente, portanto, a nossa, aqui a atuar, portanto, a nossa velocidade de fricção, que vai ser, obviamente, importante aqui quando quisermos determinar, então, esta espessura em termos de coordenadas da parede, porque, naturalmente, é esta a definição do nosso y+. Portanto, será função de tal W, portanto, tensão de corte, mas também da massa volúmica ρ, e depois a nossa definição de número de Reynolds para um tubo, também relembrá-la, portanto, com base no diâmetro do tubo e na velocidade média, e que podemos usar, portanto, ou a viscosidade cinemática ou aqui a conjunção, como é lógico, entre a massa volúmica e a viscosidade dinâmica do fluido em questão. Finalmente, para determinarmos o coeficiente de fricção, aquilo que nós vimos foi que tínhamos a lei de Prandtl para tubos lisos. E essa está aqui representada, independentemente de, na realidade, nós termos aqui um coeficiente que surge, que é de 0,9 neste caso, em vez de 0,8 que nós vimos na aula, na parte teórica da aula. Okay? Mas relembre-se que este coeficiente, nomeadamente este que aqui está, resultava daquele ajustamento empírico, portanto, o ajustamento destas constantes que surgiam aqui, de maneira que, de facto, esta abordagem semi-empírica baseada na lei da parede, que nos permitiu obter, então, esta lei de Prandtl, okay, funcionasse, de facto, batesse certo com os valores experimentais que se verificavam. Portanto, dependendo do ajustamento, dependendo do tipo de problema, poder-se-á fazer, tem-se alguma liberdade, digamos, empírica no ajustamento desta constante. E, portanto, no caso, por exemplo, do livro de Cibisi Bradshaw, que também surge nas referências, portanto, aparece o valor de 0,9, que agora é aqui usado, mas, portanto, só para chamar a atenção que, de facto, poderão encontrar situações com valores de constantes diferentes, ok? Aqui vamos usar 0,9, mas lá está. É uma constante empírica que vimos antes, 0,8, portanto, na expressão 660 do livro também ela surge justamente com 0,8, livro texto, mas existe alguma liberdade. Neste caso, vamos usar 0,9, não será por aí que também existirá uma variação muito grande em termos dos resultados. E chama-te a atenção para este aspecto. Portanto, aquilo são constantes empíricas, não é? Portanto, não estão, digamos, teoricamente determinadas ali com um rigor absoluto, não é? Portanto, existe sempre aqui, isto é escoamento turbulento, portanto, existe aqui alguma incerteza empírica nestes processos. E, nomeadamente, quando estamos a fazer este tipo de cálculo de engenharia, não é? Bom, portanto, voltando então a focarmos naquilo que nos pedem, portanto, o primeiro passo, efetivamente, é determinarmos qual o número de Reynolds deste escoamento em função dos dados que nos foram fornecidos. E, portanto, com base na sua definição, certo? Nós determinamos o número de Reynolds, para este caso, para o escoamento, sendo o fluido água, vale cerca de 2 milhões. Ok? É esse o valor do número de Reynolds, e lembre-se, é um parâmetro que é dimensional, portanto não tem unidade. Bom, sabido o número de Reynolds, nós podemos ir à expressão então do coeficiente de fricção, portanto, para a chamada lei de Prandtl para tubos lisos. Lembre-se que aqui não temos qualquer informação acerca da rugosidade, portanto, iremos aplicar para tubo liso. Ou então,
utilizando aquele gráfico que eu fiz referência e que está disponível na página 321 do livro-texto, portanto o chamado diagrama de Moody, que basicamente corporiza então a relação de Colebrook and White, que combina, relembre-se, a lei de Prandtl quer para tubos lisos, quer para tubos rugosos. Portanto, teríamos que ir à situação, naturalmente, à curva que corresponde a tubo liso, nesse diagrama. E então, das abscissas, nesse diagrama, portanto, número de Reynolds, retiraríamos depois nas ordenadas o valor do coeficiente de fricção, portanto, o nosso parâmetro lambda, ou então, diretamente, a partir da expressão que vimos, portanto, da lei de Prandtl por tubos lisos, neste caso, com a tal constante empírica com 0,9, produziria este valor do coeficiente de fricção. Conhecido o valor de lambda, ok? Naturalmente, nós vamos à sua definição, portanto, à definição de lambda, e podemos calcular, a partir daqui, na medida em que conhecemos tudo o resto, nomeadamente o valor da velocidade média, sabemos o fluido que escoa, sabemos o ρ, portanto, conseguimos determinar, então, aqui o valor da tensão de corte na parede. E é isso que fazemos, para este caso, em que o fluido era água, simplesmente substituindo valores, obtemos este valor de 297,5 Pascal para a tensão de corte na parede, portanto, nas condições de escoamento que estavam pré-determinadas. Ora, sabida é o valor da tensão de corte na parede, nós vamos à definição da velocidade de fricção, o tal, a nossa velocidade representativa na região da parede, substituímos os valores, nomeadamente aqui o valor da tensão de corte na parede que tinha sido obtido, e obtemos então, para essa velocidade característica, como é lógico, muito mais baixa, relembre-se, a velocidade média do escoamento surgia, utilizámos-la aqui, portanto, no número de Reynolds, portanto, eram 15 metros por segundo, ok? Portanto, reparem, a velocidade média são 15 metros por segundo, mas efetivamente na região da parede a velocidade característica assume um valor muito mais baixo, porque naturalmente a parede trava significativamente então o escoamento, portanto, a presença dessa mesma parede. E, portanto, este é o valor da velocidade característica nesta zona, portanto, a nossa velocidade de fricção. Tendo nossa velocidade de fricção, então, já podemos ir à nossa definição de coordenadas da parede, e, portanto, nomeadamente para a espessura da subcamada linear, que valia 5 unidades, e substituir justamente o valor de o tal, e naturalmente o valor da viscosidade cinemática do fluido, que nos vai permitir então determinar aquilo que era pretendido, portanto, em primeira mão, que era a espessura da subcamada linear. Ora, resolvendo em ordem essa expressão e substituindo valores, obtemos um valor da subcamada linear que, como veem, aqui está expresso em metros, mas corresponde a cerca de 10 micrómetros. Portanto, tipicamente, reparem, a partir daqui, compreende-se de facto que esta subcamada, em regime turbulento, tem de facto uma espessura muito, muito reduzida. Portanto, isso é típico do nosso escoamento turbulento. Portanto, aquela primeira subcamada, efetivamente, tem uma espessura quase ínfima. Mas é importante nos processos da turbulência. Ora bem, depois de determinada então a espessura da subcamada linear, podíamos para determinar a espessura da camada tampão, que já vimos era e é sempre, vai ser sempre, não é? Está de acordo com aquela estrutura que vimos da multicamada, portanto vai ser sempre 5 vezes a espessura da subcamada linear. Portanto, conhecida esta, naturalmente obtemos a outra, portanto, a espessura da camada tampão 5 vezes superior e, portanto, teremos da ordem dos 50 micrómetros neste caso. Bom, portanto, isto respondia àquilo que nos pediam se o fluido que se escoasse no tubo fosse efetivamente água. E relembre-se que estavam prescritas as condições de escoamento no tubo, portanto, nomeadamente o caudal volúmico, na medida em que estavam fixos o valor da velocidade média do escoamento e o diâmetro, ou seja, se preferirem, a área da secção do tubo. Portanto, aqui o que nós variamos é efetivamente o fluido por via da variação das suas propriedades. Nós teremos, de facto, resultados que, como veem, vão ser diferentes e, basicamente, isso vai nos permitir analisar a dependência destes resultados em função do número de Reynolds, porque, de facto, esta alteração de fluido, que naturalmente corresponde a uma alteração das suas propriedades, vai se refletir essencialmente num escoamento que se vai processar, mantendo-se fixo, lá está,
o valor da velocidade, portanto, do caudal volume que se escoa, portanto, vai afetar diretamente o cálculo do número de Reynolds. E, portanto, vamos tirar a partir disso justamente para ver como é que, ou analisar como é que estas quantidades, estas espessuras destas camadas, estas subcamadas aqui da região de subcamada viscosa, respondem efetivamente ao número de Reynolds. Ora bem, e portanto para ar a 20 graus, vamos de novo a correlações, ou aqui podia ser a lei de Sutherland, por exemplo, como vimos em mecânica dos fluidos, para obter a viscosidade dinâmica, ou a tabelas, enfim. Esta informação está, ainda mais para um fluido tão vulgar como o ar, está muito disseminada e, portanto, obtermos o valor das suas propriedades, portanto, μ e ρ, ou seja, respectivamente a viscosidade dinâmica e a massa volúmica. Tudo em unidades SI, como é preferível para não nos enganarmos nas contas. Bom, seguindo exatamente o mesmo procedimento, e isto significa usar as mesmas relações que estão em causa, portanto são válidas independentemente do fluido, igualmente válidas independentemente do fluido que se escoou, ok? Portanto, seguindo então esse mesmo procedimento da linha anterior, nós calculamos então o número de Reynolds no tubo, e podemos notar que neste caso dá 1,5 vezes 10 à quinta, quando há pouco, com a água, tínhamos obtido, relembre-se, um valor de cerca de 2 vezes 10 à sexta. Portanto, estamos a falar, em termos de ordem de grandeza, ok? Um número de Reynolds com o ar, portanto, considerando o fluido ar, mantendo o caudal volume, que é cerca de uma ordem de grandeza inferior. Ok? E, portanto, isto tem essencialmente a ver com o valor da diferença da viscosidade cinemática, que efetivamente é também ela cerca de uma ordem de grandeza superior, no caso do ar, em relação à água. E, portanto, não achem estranho, portanto, poderão achar estranho neste ponto que a viscosidade seja superior no caso do ar do que na água, mas estamos a falar da viscosidade cinemática, porque é essa que acaba por surgir, digamos, quando exprimimos o número de Reynolds desta forma. Se o exprimirmos utilizando a viscosidade dinâmica, não se esqueçam que existe aqui um fator que é a massa volúmica e que naturalmente vai fazer a grande diferença entre a água e o ar, porque temos uma razão de quase 1000, ou mais exatamente 800, portanto quase 3 ordens de grandeza, superior no caso da água face ao ar. Okay? Portanto, apesar disso, em termos de viscosidade cinemática, o ar, devido à diferença de massas volúmicas em relação à água, tem uma viscosidade cinemática superior à da água, mas o valor da viscosidade dinâmica, como será de esperar, e é essa que interessa, por exemplo, em termos de forças viscosas, portanto, toda a gente sabe que teremos mais forças viscosas para as mesmas condições de escoamento, com, naturalmente, água. E, portanto, o que importa aí é não a viscosidade cinemática, mas sim a dinâmica, ou seja, μ, e, portanto, o valor de μ, efetivamente, se os formos comparar, naturalmente, é mais baixo no caso do ar do que no caso da água. Portanto, aqui 0,18 vezes 10 elevado a menos 4 Pascal segundo, e, neste caso, como veem, o 11,3 vezes 10 a menos 4 Pascal segundo. Portanto, lá está, aqui, basicamente, 3 ordens de grandeza de diferença, naturalmente, o ar menos viscoso do que a água. Mas, em termos do cálculo do número de Reynolds, certo? O que importa, na realidade, é a viscosidade cinemática que integra, portanto, viscosidade dinâmica, aquela que importa para as forças, e então também para as forças de corte, de facto, para a força de atrito, portanto, é aquela que, digamos, é o coeficiente de proporcionalidade, não é? na definição da tensão de corte, não é? Cá está ela, da tensão de corte de natureza viscosa, certo? E, portanto, assim sendo, de facto, no caso do número de Reynolds, nós ficamos com o número de Reynolds que é da ordem de uma ordem de grandeza inferior, no caso do ar, portanto, para o mesmo caudal volúmico, a escoar-se no tubo, do que no caso da água. Isso vai, obviamente, refletir-se, portanto, este número de Reynolds, cerca de uma ordem de grandeza inferior, vai-se refletir, relembre-se, na forma das curvas, portanto, quando andamos para trás
em número de Reynolds, portanto, números de Reynolds mais baixos, certo? Esta curva, que é aquela que seria aplicável, portanto, se fôssemos visualizar isto através do tal diagrama de Moody, que representa então graficamente a relação de Colebrook and White, ok? Nós iremos ter, obviamente, um valor de lambda, um valor de coeficiente de fricção superior àquele, portanto, teremos um valor superior em A, portanto, para o número de Reynolds do problema, deste problema em A, mais baixo do que teríamos em água, em que o número de Reynolds seria cerca de uma ordem de grandeza, até um pouco mais, maior, ok? Portanto, é isso que acontece, neste caso, lambda igual a 0,0169, quando antes tínhamos obtido 0 igual a 0,0106. Portanto, aqui não existe uma ordem de grandeza, mas existe uma diferença, como veem, este é cerca de 70 vezes superior. Desculpem, é 70% superior, assim aqui. 70 vezes também não, assim já haveria, de facto, mais de uma ordem de grandeza de diferença, não. Cerca de 70%, entre 60% e 70% superior. Portanto, efetivamente, um coeficiente de fricção mais elevado para número de Reynolds mais baixo. Ora, isso vai refletir-se naturalmente no valor da tensão de corte, mas notem que, lá está, para a tensão de corte, portanto para as forças de corte, importam essencialmente então não o valor da viscosidade cinemática, como acontece no caso na definição do número de Reynolds, mas sim o valor da viscosidade dinâmica. E portanto, apesar do valor de coeficiente de fricção, de facto, resultar, neste caso, mais elevado, aquilo que nós vemos é que o valor da tensão de corte que obtemos, neste caso, para A, é cerca de 0,6 Pascal, enquanto que, anteriormente com água, obtivemos quase 300 Pascal. Ok? Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como, enfim, portanto, várias ordens de grandeza acima. Se fossem 3 Pascal, seriam 5 vezes maior, portanto, sendo 300, portanto, serão 500 vezes maior. Ok? Portanto, uma tensão de corte, neste caso do ar, cerca de 500 vezes, então, aí sim, inferior àquela que obtivemos com o fluido água, portanto, para o mesmo caudal volúmico a escoar-se. E, portanto, esta aqui, lá está já o resultado que toda a gente esperaria, naturalmente menos atrito, bem menor tensão de corte, ok? Para o mesmo caudal volúmico neste tubo, se tivermos ar em vez de água. Bom, mas, em última instância, para as espessuras destas subcamadas, vai ser importante perceber como é que isso se reflete em termos de velocidade de fricção. E, na realidade, o valor de velocidade de fricção, aplicando, mais uma vez, a expressão da sua definição em função da tensão de corte, ok, neste caso, para ar, obtemos cerca de 0,7 metros por segundo, quando antes tínhamos obtido qualquer coisa como 0,55 metro por segundo. Portanto, vemos que, apesar destas diferenças que observamos antes, quer em relação, nomeadamente em relação à tensão de corte, quer em termos de número de Reynolds, mesmo em termos de coeficiente de fricção, mas nomeadamente tensão de corte, que era 500 vezes, a ordem de 500 vezes inferior, ok, vemos que obtemos uma velocidade de fricção que, na realidade, embora seja um pouco superior àquela em ar, portanto, àquela que obtivemos para a água, mas vemos que elas são as duas da mesma ordem de grandeza. O que, mais uma vez, não é estranho. Portanto, reparem, nós temos os dois escoamentos, portanto, a processarem-se com uma velocidade média de 15 metros por segundo, portanto, a mesma velocidade em ambos os casos, e, portanto, será de esperar que, tratando-se do mesmo tubo, portanto, a velocidade característica na zona da parede, naturalmente, irá ser afetada pelo facto de termos um fluido diferente, mas, sendo que a velocidade de referência é a velocidade média, portanto 15 metros por segundo e é igual em ambos os casos, será de esperar que a velocidade na região da parede também não tenha diferenças de ordens de grandeza, como é lógico, e portanto seja efetivamente um valor diferente, dependendo do fluido, ok? Mas efetivamente não existindo ordem de grandeza de diferença entre os dois valores de U tal. Portanto, independente do número de Reynolds, ser uma ordem de grandeza inferior, no caso do ar, em relação ao escoamento de água que tínhamos considerado. Ora bem, portanto, com toda esta informação, agora sim, nós vamos de novo aqui à nossa definição das unidades coordenadas da parede, portanto, o nosso y mais, e, portanto, reparem, relembre-se, depende não só de U tal, como também de nu, e o nu
de facto, como já sabemos, é bastante diferente, é bastante mais elevado, efetivamente, no caso do ar. E, portanto, isso vai implicar que, sendo a viscosidade bastante mais elevada, no caso, a viscosidade cinemática, não a dinâmica, é ao contrário, bastante mais elevada no caso do ar, portanto, nós vamos obter, efetivamente, para a espessura da subcamada linear, neste caso, com escoamento de ar, este valor da ordem dos 10 elevado a menos 4 metros, ou seja, da ordem dos 100 micrómetros, quando antes tínhamos obtido para água da ordem dos 10 micrómetros. Portanto, esta variação de uma ordem de grandeza do número de Reynolds, nomeadamente um número de Reynolds em ar que é uma ordem da ordem, portanto, aproximadamente uma ordem de grandeza inferior, reflete-se numa espessura da subcamada linear cerca de também uma ordem de grandeza superior, ok? Portanto, quanto maior for o número de Reynolds, menor será a espessura da subcamada linear. Quanto menor for o número de Reynolds, que é o que acontece aqui, para ar, em relação à água, portanto, o número de Reynolds cerca de uma ordem de grandeza mais baixa, nós obtemos efetivamente uma espessura desta camada também cerca de uma ordem de grandeza agora mais elevada. Portanto, digamos, a relação é inversa. Menor Reynolds, mais espessura da camada, maior Reynolds, menor espessura da camada. O que relembra-se também, em termos globais, por exemplo, uma camada limite, nós tínhamos chegado a essa conclusão. Portanto, relembre-se, a aproximação de camada de corte delgada ocorria justamente quando tínhamos número de Reynolds elevado. Portanto, era quando a camada limite se tornava mais delgada. Portanto, é coerente justamente com essa situação. Portanto, menor número de Reynolds, a camada menos delgada, mais espessa, que foi o que obtivemos aqui para ar em relação à água. Naturalmente, em relação à espessura da camada tampão, basta, mais uma vez, porque a relação é geral, é genérica, okay? Aquela estrutura de multicamada em regime turbulento, porque lá está, porque está expresso em coordenadas que são adimensionais, o mais y mais, e portanto ao serem adimensionais, são independentes do problema que está em causa e portanto das características dimensionais de cada problema. Portanto, é algo que se aplica diretamente sem qualquer adaptação a qualquer problema em que tenhamos, de facto, a camada limite turbulenta sobre uma superfície. Portanto, efetivamente, assim conseguimos, deste modo, perceber esta dependência, ok? Portanto, aqui variando o fluido e mantendo as outras características do problema constantes, esta dependência do número de Reynolds e compreender um pouco melhor, portanto, como é que se dá a resposta, portanto, em termos da estrutura da nossa camada limite turbulenta, neste caso, do escoamento turbulento no interior do tubo, mas temos sempre uma camada limite junto à superfície, não é? Sólida do tubo, sua área interior, independentemente, neste caso, portanto, ser um escoamento interior em vez de ser um escoamento exterior. De qualquer forma, como veem, independentemente destes valores, portanto, no caso do ar, terem aumentado uma ordem de grandeza em relação aos valores da água, para um número de Reynolds que, a nível de escoamento turbulento, ainda assim será razoavelmente elevado, portanto, estamos bem acima dos tais 2300 que eu referi em relação, portanto, ao limite do regime laminar, portanto, estamos bem dentro aqui do regime turbulento, bem acima de 2.300, na medida em que estamos a falar de 150.000, aqui 1,5 vezes 10 à quinta, e, portanto, para um escoamento de um tubo, este não será efetivamente um número de Reynolds baixo, antes pelo contrário, já é um número de Reynolds bastante significativo em regime turbulento. E, portanto, sendo assim, estas espessuras são sempre, efetivamente, muito baixas. Portanto, são espessuras daquela subcamada viscosa, portanto, as camadas menos espessas, efetivamente, ali da nossa camada limite turbulenta, o nosso escoamento turbulento junto à parede, e, portanto, são sempre valores muito pequenos. No entanto, lá está, à medida que formos reduzindo sucessivamente o número de Reynolds, elas vão aumentando também de forma significativa e, portanto, tipicamente esta dependência, baixamos, portanto, o número de Reynolds uma ordem de grandeza, subimos a espessura uma ordem de grandeza. Ficamos então por aqui por hoje e eu sugeria que revissem então este exercício para, havendo dúvidas, poderem ser colocadas então na próxima aula.